Você aperta o play e, imediatamente, sua mente é transportada para os confins de uma terra antiga, onde o sopro do vento carrega o aroma de especiarias e o eco de cânticos milenares. Feche os olhos por um instante e imagine, à sua frente, extensões infinitas de desertos alaranjados, pontilhados por ruínas monumentais. São os vestígios de uma civilização que floresceu há mais de 4 milênios no fértil triângulo entre os rios Tigre e Eufrates. Este é o coração da Suméria, berço de uma das mais antigas culturas humanas e onde surgiu o enigmático panteão dos Anunnakis. Mas quem eram de fato esses Anunnakis? Eram deuses supremos, seres imortais que caminhavam entre mortais, dotados de poderes capazes de moldar destinos? Ou seriam seres de outra origem, visitantes de além das estrelas, cujas naves rasgavam o céu noturno e despertavam o medo e a reverência dos antigos sumérios? Ao longo dos séculos, arqueólogos e historiadores reuniram fragmentos de texto, fragmentos de argila, pedaços de relevos esculpidos em pedra, buscando respostas em meio a tabletes quebrados e inscrições desgastadas. Ainda assim, grande parte desse legado permanece envolta em mistério, e é exatamente essa névoa de dúvida que torna os Anunnakis tão fascinantes. Para compreender sua importância, devemos voltar ao surgimento da escrita cuneiforme, por volta de 3500 a.C. Até então, registros e narrativas eram transmitidos oralmente, passados de geração em geração. Mas, quando os sumérios desenvolveram a escrita, a história de suas divindades e eventos lendários foi gravada em tabletes de argila. Entre esses textos, destacam-se o Enuma Elish, conhecido como o mito da criação, e o épico de Gilgamesh, um dos primeiros e mais longos poemas épicos da humanidade. É nesses trabalhos que encontramos os Anunnakis em toda a sua complexidade. No Enuma Elish, lemos que, no princípio, havia apenas o caos aquático primordial, representado por Abzu, personificado pelo deus Ea, também chamado de Enki. Do encontro entre as águas doces de Abzu e as águas salgadas de Tiamat, emergiu Anu, o deus supremo do céu. A partir de Anu, nasceram Enlil, senhor dos ventos e da tempestade, e Enki, mestre das águas e da sabedoria. Juntos, formavam um triângulo divino que mantinha a harmonia do cosmos. Mas, quando Tiamat, enfurecida, tentou desestabilizar essa ordem, coube a Marduk, filho de Enki, derrotá-la e criar a terra a partir de seu corpo partido. Assim se estabeleceu um novo panteão, e, entre eles, os Anunnakis passaram a desempenhar papéis essenciais: legislar os destinos humanos, regular as estações, assegurar a justiça nos palácios reais e até mesmo interceder em batalhas. Mas foi no épico de Gilgamesh que os Anunnakis deixaram um dos legados mais marcantes: o relato do dilúvio. Neste poema, Humabum, o rei de Shuruppak, avisa seu monarca Ur-Shanab sobre a fúria dos deuses, que decidem enviar uma inundação para pôr fim ao barulho e à impiedade dos homens. Apenas Utnapishtim, escolhido por Ea, constrói uma grande embarcação, preserva sua família, animais e sementes e sobrevive ao cataclismo. Após o dilúvio, os Anunnakis lamentam sua decisão, juram nunca mais destruir a humanidade e conferem a Utnapishtim o dom da imortalidade. Esse relato ecoa, séculos depois, no mito bíblico de Noé, mostrando como a influência desses textos sumérios atravessou culturas e religiões. Ao longo dos milênios, a palavra Anunnaki foi reinterpretada inúmeras vezes. Para os sumérios, significava aqueles que vieram do céu para a terra, ou descendentes da nobre linhagem. Eram seres que detinham o poder divino, mas também humanos, capazes de emoções. Sentiam cólera, compaixão, orgulho e remorso. Havia, por exemplo, Ninhursag, a Mãe Terra, responsável pela fertilidade dos solos, Namtar, mensageiro da morte, e Ninurta, deus da caça e da guerra.
Cada divindade tinha seu templo, seu clero, seus festivais anuais, criando um calendário religioso que permeava a vida cotidiana dos sumérios. Com a decadência da Suméria, seus templos foram abandonados, suas línguas foram alteradas e muitas tabuinhas foram perdidas ou saqueadas. Ainda assim, o legado dos Anunnakis sobreviveu nos arquivos da Babilônia e da Assíria, na biblioteca do rei Assurbanipal em Nínive, e em traduções que chegaram às mãos de estudiosos helênicos e romanos. Esses fragmentos chegaram, muito tempo depois, ao Ocidente moderno, despertando a imaginação de escritores, místicos e pesquisadores. Na década de 1970, o jornalista e autor Zecharia Sitchin trouxe uma interpretação polêmica. Segundo ele, os Anunnakis seriam visitantes de Nibiru, um planeta hipotético de órbita alongada, pertencente ao nosso sistema solar. Sitchin afirmou que esses seres precisavam de ouro para reparar a atmosfera de seu mundo e teriam criado o homem a partir de um cruzamento entre sua própria genética e a de hominídeos primitivos, transformando-nos numa raça escrava destinada a minerar metais preciosos. Essa teoria, popularizada pelo programa Ancient Aliens e por best-sellers, transformou os Anunnakis em sinônimo de deuses astronautas, navegantes das estrelas. No entanto, a comunidade acadêmica rejeita essas ideias. Especialistas em línguas sumérias apontam que Sitchin baseou suas traduções em suposições pessoais, desconsiderando regras de gramática e contexto histórico. Para eles, não há qualquer menção a planetas extrasolares ou tecnologia avançada nos textos originais. Anunnaki não indica visitantes do espaço, mas sim membros de um conselho divino, associados à legitimidade dos reis humanos. Fotografias de tabletes com inscrições originais, hoje preservados no Museu Britânico e em instituições de Bagdá, mostram inscrições que descrevem rituais agrícolas, bênçãos de nascimento e decretos legais, sem qualquer referência a naves ou motores de propulsão. Mas, se descartarmos a hipótese dos astronautas antigos, o que resta? Resta a riqueza simbólica e cultural que os Anunnakis representaram para uma sociedade em transição, que deixava de ser nômade para erguer cidades, desenvolver comércio, criar escrita e estabelecer hierarquias de poder. Resta a ideia de um mundo em que o divino e o humano se entrelaçavam, onde o templo era o epicentro da cidade e o sacrifício a ponte entre o presente e o eterno. Resta, acima de tudo, o testemunho de uma crença que moldou religiões posteriores, refletiu nas narrativas bíblicas e inspirou civilizações distantes no tempo e no espaço. E, ainda hoje, quase 5 milênios depois, sentimos-nos atraídos por esses mesmos deuses. Eles surgem em filmes de ficção científica, em jogos de videogame, em quadrinhos de super-heróis e até em discussões fervorosas nas redes sociais. Hashtags como The Ancient Aliens e o Anunnaki Mysteries unem céticos e entusiastas, pesquisadores e curiosos, numa arena digital em que fragmentos de passado e futuro se chocam. É como se, a cada geração, renovássemos o pacto de buscar explicações para o inexplicável, para aquilo que ultrapassa nossa compreensão. Mas qual é, afinal, a verdade sobre os Anunnakis? Talvez nunca saibamos por completo. O que podemos fazer é continuar escavando, seja no solo do Iraque, em arquivos de pedra ou em bibliotecas virtuais, buscando novas pistas, novas interpretações, novas perguntas. Afinal, a história não é um arquivo fechado, mas um processo vivo de descoberta. E é com esse espírito que encerramos nossa jornada de hoje. Entre mitos e fatos, lendas e evidências, deuses e mortais, os Anunnakis continuam a nos desafiar. Se você se maravilhou com essas histórias e quer desvendar outros enigmas da antiguidade, inscreva-se agora no canal Arquivum Codex. Deixe seu like e ative o sininho. Compartilhe nos comentários qual mistério você gostaria de explorar na próxima investigação. Até a próxima viagem pelo tempo e pela memória da humanidade.